Queridos irmãos, é um grande prazer estar aqui estudando com vocês as parábolas ditas pelo nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Caibar Schutel e faremos a complementação com o livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. O tema do dia é Parábola da Figueira Estéril. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca, jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante, secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: Como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que com fé pedirdes, em vossas orações haveis de receber. Mateus, capítulo 21, versículos de 18 ao 22. E também em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 ao 9. Magnífica parábola! Estupendo ensinamento! Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo fato científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo já se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelos evangelhos. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era suficiente ou deficiente, e Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. O indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Uma instituição ou uma associação religiosa, onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, não exerce a misericórdia, não dá comida aos famintos, roupas aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promove a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé. Essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, como acontece com o catolicismo de Roma, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. Os dogmas não servem para obscurecer a inteligência, os sacramentos para falsear os ensinos do Cristo, as festas, passeatas, procissões, imagens, etc., para consumir dinheiro em coisas vãs e iludir o povo com um culto que foi condenado pelos profetas nos tempos antigos, no Velho Testamento e por Jesus Cristo no Novo Testamento. A religião do Cristo não é a religião das folhas,
mas sim a dos frutos. A religião do Cristo não consiste nesse ritual usado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas católicos ou protestantes, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual, assim como se tornará apto a secar figueiras, dessas figueiras que perambulam nas ruas seguidas de meia dúzia de bajuladores, dessas figueiras como as religiões sem caridade, que iludem incautos com promessas ilusórias e com afirmações temerosas sobre os destinos das almas. A figueira sem frutos é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e avarentos são pragas na humanidade. E as religiões humanas são pragas prejudicialíssimas à seara do Senhor. Não dão frutos, só contêm folhas. Estudadas pelo lado científico, a parábola é um portento, porque de fato, Jesus com uma palavra fez secar a figueira. Nenhum sábio da terra é capaz de imitar o mestre. Encarada pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos e às religiões que igualmente só têm folhas. Nesta parábola, aprende-se ainda que a esterilidade é mal inevitável em todas as manifestações da natureza. Aqui e ali se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é a nota dissonante que estorva a harmonia universal. Na ciência, na religião, na filosofia, até na arte e na mecânica, o ferrete da esterilidade não deixa de gravar o seu sinal infamante. Acontece, porém, que chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo de ação onde se implantou. A figueira estéril na parábola é a exemplificação de todas essas manifestações anômalas que se desdobram às nossas vistas. Para não sair do tema em que devemos permanecer, que constitui o objeto desse livro, vamos comparar a figueira estéril com as ciências humanas e as religiões sacerdotais. À primeira vista, não parece ao leitor que a parábola se adapta perfeitamente a essas manifestações do pensamento absoluto e autoritário? Vemos uma árvore. Reconhecemos nessa árvore uma figueira. Está bem entroncada, bem afolhada, bem adubada. Vamos procurar figos e nenhuma fruta encontramos. Vemos uma segunda árvore, que deve ser a da vida. Reconhecemos nela uma religião que já permanece há muitos anos e vem sendo transmitida de geração a geração. Procuramos nela verdades que iluminem, consolos que fortifiquem, ensinos que instruam, fatos que demonstrem, e nada disso achamos, a despeito da grande quantidade de adubo que lançam em redor dessa mesma árvore. O que falta ao catolicismo romano para assim se encontrar desprovido de frutos? Falta-lhe, porventura, igrejas fiéis, dinheiro, livros, sabedoria? Pois não tem ele seus sacerdotes do mundo todo, suas catedrais pomposas, seus templos? Não tem ele, com o seu Papa, a maior fortuna que há no mundo, completamente estéril, quando deveria converter esse tesouro que os ladrões alcançam naquele outro tesouro do Evangelho inatingível aos ladravazes e aos vermes? Não tem ele milhões e milhões de adeptos que sustentam toda a sua hierarquia? Por que não pode a Igreja dar frutos demonstrativos do verdadeiro amor que é imortal? Por que não pode demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? E o que diremos
dos seus ensinos arcaicos e irrisórios, semelhantes às folhas enferrujadas de uma figueira velha, do seu dogma do inferno eterno, do seu artigo de fé sobre a existência do diabo, dos seus saios tão caducos e absurdos que chegam a fazer de Deus um ente inconcebível e duvidoso. E assim como é a religião, é a ciência dos homens. Desses mesmos homens que, embora completamente divergentes dos ensinos religiosos dos padres, por preconceito e por servilismo, andam com eles de braços dados, como se crescem na fé pregada pelos sacerdotes. Essa ciência terrena que todos os dias afirma e todos os dias se desmente. Essa ciência que ontem negou o movimento da terra e hoje o afirma, que preconizou a sangria para depois condená-la, que proclamou as virtudes do emético para anos depois execrá-lo como um deprimente, que hoje, de seringa em punho, transformou o homem num laboratório químico, para amanhã ou depois condenar como desumano esse processo. E o que falta à ciência para solucionar esse problema da morte, que lhe parece como fantasma funesto? Faltar-lhe-á adubo? Mas não estão aí tantos sábios? Não tem ela recursos disponíveis para investigação e experiência? Não lhe aparecem a todos os momentos, fatos e mais fatos de ordem supramateriais, metamateriais para serem estudados como método? Senhor, está vencido o tempo que concedestes para que cavássemos em roda da árvore e deitássemos adubo para alimentar e fortificar suas raízes. Ela não dá mesmo frutos, e os adubos que temos gastos só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa e enfolhada, prejudicando assim o já pequeno espaço do terreno. Manda cortá-la e recomenda a teus servos que não só o façam, mas que também lhe arranquem as raízes. Ela ocupa terreno inutilmente. Em 3 dias faremos nascer em seu lugar uma que preencha os seus fins, e tantos serão os seus frutos que a multidão que nos rodeia não vencerá apanhá-los. A esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubos, não há orvalho, não há água que as façam frutificar. Essas só o fogo tem poder sobre elas. Vamos à complementação. A parábola faz referência às pessoas que possuem algum entendimento espiritual, explanam sobre eles, mas são incapazes de produzir frutos, isto é, de simplificarem o que pregam. Simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. A figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam oportunidade de se transformar para melhor, conseguem discernir entre o falso e verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas até multidões, em razão das habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda,
porque não possuem ainda moralidade elevada nem domínio dos assuntos que ensina. Em geral, são pessoas portadoras de algumas virtudes, mas que gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões, por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam, em seguida decepcionados, por não encontrarem nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Um grande abraço.